Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com Marcelo Ferraz na nossa Sala de Edição, um podcast sobre pós-produção audiovisual. Estamos aqui para falar sobre edição de vídeo, edição de áudio, colorização, artes gráficas 3D, enfim, tudo que diz respeito à pós-produção de cinema, televisão e mídias sociais. E no episódio de hoje vamos falar sobre a descontinuação do Final Cut Pro 7. Pois é, Rafa. O software de edição da Apple, lançado no final dos anos 90, foi completamente reformulado em 2011, mas somente no final de 2017 a versão antiga deixou de rodar com o lançamento do sistema operacional High Sierra. E nós vamos falar também sobre a chegada do Final Cut no Brasil e a democratização da edição de vídeo na virada do século XXI. E para isso contamos com a ilustríssima presença do nosso convidado Thiago Taboada, gerente executivo de políticas públicas da SP Cine. Em sua carreira, implantou a digitalização em HD da MTV Brasil e TV Cultura. Seja muito bem-vindo, Thiago Taboada. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos. É um prazer estar com vocês. Mas antes do nosso bate-papo, vamos à leitura das mensagens que a gente recebeu dos nossos ouvintes. E a nossa primeira mensagem veio por WhatsApp. O Murilo Moraes, 22 anos, é estudante de cinema da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Olha aí, um abraço aí, Murilo, pra você, todo mundo da universidade. Eu já estive aí há muito tempo atrás, uma cidade muito agradável. E ele fala o seguinte: curti muito esse podcast, escuto vários sobre roteiro, direção, fotografia, mas nunca tinha achado um sobre edição e me surpreendi pela qualidade, mesmo sendo o primeiro episódio de vocês. Parabéns, minha área de especialização na faculdade é a montagem e eu posso dizer que saí animado para montar depois de ouvir vocês. Pô, Murilo, muito legal. Realmente não tem nenhum podcast, infelizmente, sobre edição, e por isso também que a gente lançou o Sala de Edição. E vamos torcer, né, para que mais conteúdo surja, né, de pós-produção, de edição. Mas por enquanto assina aí, manda pros seus amigos, indica que a gente vai estar sempre produzindo conteúdo bacana aqui. E ele pede aqui também, Marcelo, pra gente explicar melhor o que o Thiago falou de montar em cima de uma trilha. Ele disse que cria uma trilha e eu não entendi se ele cria uma versão simplificada da trilha que vai ser usada ou se ele só dá uma marcação. Fiquei curioso e gostaria de aplicar isso nos meus trabalhos. Ninguém melhor do que o Thiago para te dar essa explicação. A trilha sonora, ela é feita como se fosse um esqueleto. Tem o mínimo necessário. Muitas vezes não tem nenhum instrumento de harmonia, só uma bateria e umas marcações, por exemplo, de metrônomo, né? Que fica aquele pup, 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 pup. E entram os loops de bateria, né? Por exemplo, isso funciona muito legal para vídeos institucionais ou que tem uma locução. Depois que volta a imagem para você em cima daqueles pontos, a minha timeline aqui eu posso avançar ela, criar um contrabaixo, criar um piano, criar uma instrumentação em cima das cenas, dando uma ênfase emocional no que for necessário, no que for legal. Funciona super legal, especialmente com vídeos que tem locução, voice-over, coisa do tipo, mas é muito útil em qualquer situação de timeline fechada, tá bom? Obrigado aí por ouvir o nosso podcast. Fico à disposição aí. Um abraço para todos. Valeu! E a gente recebeu também aqui pelo Instagram a mensagem do Abdon Santana perguntando quando é que ia sair o próximo episódio. No caso, esse aqui que vocês estão ouvindo agora. Então, segunda sim, segunda não, a gente tem um episódio novo do podcast no ar. E a gente recebeu também mensagem no Facebook. O Lucas Andrade elogiou o programa e perguntou por que não no Spotify. Lucas, seguinte, a gente já se inscreveu no Spotify, estamos aguardando entrar o podcast lá. Eles estão, parece, com uma demanda muito alta, pediram algumas semanas para poder disponibilizar o podcast. Assim que eles liberarem, a gente vai informar todos vocês aí por todos os canais. Vai estar mais fácil não só para você, como para muita gente. E em breve a gente vai estar no Deezer também. Além do Spotify, nós vamos estar no Deezer. Exatamente, tem o Deezer também, que também está no mesmo problema, tá na fila. Então peço a paciência de vocês mais um pouco aí. Vamos aguardando ansiosamente pela estreia nesses aplicativos. E a gente recebeu aqui também uma grata surpresa, que foi uma mensagem do Doge Vasconcelos. O Doge, ele tem uma página no YouTube e no Facebook chamado Copião, Lab de Criação Audiovisual,
que é uma página excelente de análise de edição e principalmente de linguagem, que é uma coisa muito rara da gente encontrar em língua portuguesa. Ele compartilhou o link do nosso podcast e escreveu aqui: que bate-papo incrível. Algumas pessoas me disseram que eu deveria criar um podcast, mas não preciso mais. Esse pessoal do Sala de Edição começou a fazer uma parada muito legal. Ouçam. Cara, sem palavras, muito obrigado mesmo. Valeu mesmo. Depois que você compartilhou, a gente recebeu muito retorno de pessoas vindas do teu canal e foi muito interessante. E você, ouvinte, não deixa de seguir. Vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, digita lá Copião Lab, acha lá, segue, muito conteúdo bom. E são muito interessantes, são os ensaios super bem editados, super bem roteirizados. Então não deixa de acompanhar, que vale muito a pena. E recebemos também nossa primeira avaliação do iTunes. O Marquinhos, 1982. Adorei a qualidade do podcast e, ao mesmo tempo, o assunto foi abordado de maneira leve e divertida. Mesmo um não profissional da área, como eu, consegue entender. Pô, que legal, Marcos. Muito bacana ouvir isso. A gente realmente tem essa ideia também de alcançar não só os editores, mas entusiastas aí, né? Galera que gosta, muitos amigos nossos ouviram aí, galera que gosta de vídeo, gosta de filme, que tá editando vídeo pra YouTube. Muito bom saber que vocês estão gostando aí. E nós queríamos também agradecer ao Felipe Baez, falando de Praga, que compartilhou o podcast. O Felipe é parceirão, super atuante nos grupos de Final Cut. Já fizemos uma live a respeito do Final 10. E ele também tem um podcast que vale muito a pena conhecer, chamado Get a Grip. E em breve vocês vão poder ouvir um bate-papo nosso com o Felipe aqui no programa. Hi, my name's Andrew Baum, and I'm the Product Marketing Manager for Final Cut Pro, an exciting new video creation tool from Apple Computer. It's got editing, effects, compositing, all in one package at a very, very affordable price. Why don't you come with me and check it out? Bom, vamos começar aqui. Eu queria... Pô, Thiagão, grande tabuada, né? Eu não consigo chamar Não, pode me chamar de tabuada. Tabuada. Vamos de tabuada. Cara, eu não sei nem por onde começar. Você é uma referência pra mim. Foi o meu mestre aí. Eu lembro até hoje o dia que eu tava na produtora e eu conheci o Gus Guimarães, né? Que fez a minha ponte contigo. E eu falei pra ele, pô, eu queria muito trabalhar em TV e tal. Ele tinha vindo da MTV, né? E ele falou assim, tem um cara aqui... Eu lembro que ele ligou na hora, assim, o Tabuada. E eu lembro como se fosse hoje. Você me ligou uns dias depois. Foi o começo da nossa amizade aí. Pô, assim, a MTV foi era um local que juntava muita gente legal e muita gente que tem essa paixão, né? Eu acho que a paixão que existia nos corredores daquela emissora era fantástica. Mas a minha história com o Final Cut, assim, olhando vocês falando assim, é bem interessante, porque ela começa lá atrás, né? Eu não sei se eu começo falando do Final Cut, da minha história com o Final Cut, que não tem a ver com televisão, tem a ver com cinema. Conta tudo, a gente quer saber tudo aí. Tá, cara. Então eu vou lá pra 1998. Eu resolvi ir lá pra Espanha, estudei cinema, montagem de cinema, edição eletrônica e montagem de cinema, onde eu tive o prazer de ter as duas tecnologias nas aulas. Eu tive moviola, edição eletrônica e edição linear com fita. Eu já tinha trabalhado, eu comecei em 92 na TV Cultura, então eu comecei cedinho, comecei com uns 15 anos de idade ali, varrendo o chão do estúdio, e eu, como produtor de um programa chamado Fanzine, que tinha um quadro chamado VHS. Nossa, então, sensacional, cara. Você trabalhou no Fanzine. Eu trabalhei no Fanzine. E era o quadro que eu trabalhava, era o quadro que recebia os roteiros dos programas futuros do público. O Marcelo Rubens Paiva falava, bom, então se você quiser participar aqui do programa, você manda aqui a tua ideia para um vídeo de 1 minuto. Então tinha um quadro dentro do programa que chamava 1 minuto, e a gente recebia o público em geral por telefone, o cara contava o roteiro. Se a gente achava que tinha a ver, a gente colocava na pauta do tema da semana que vem. E aí dava toda a produção pro cara. Ia lá, marcava carro da emissora, gravava com VHS, não gravava com beta ou com Matic da época. Aí eu voltava pra emissora, transcrevia o VHS pra beta e aí ia pra uma edição em beta. Foi quando eu saquei que a distância que existia do técnico e artístico dentro da televisão era muito grande. O editor não
gostava de editar o tal do quadro de 1 minuto. E ele tinha um comando que você dava na beta, que você não dava ponto de entrada na player e dava o auto-edit. Para quem tem quase 25 anos, isso daí de televisão sabe do que eu tô falando. Né? É grego, né? Mas quando você apertar... Pra quem não tem, né? É grego. Pra quem não tem, é grego. Quando você não marcava o ponto de entrada na player e você botava o ponto de entrada na rec e dava o auto-edit, o painel todo da beta ficava acendendo todas as luzes. E o editor olhava pra minha cara e falava, quebrou, cara, quebrou. Isso lá. Aí, em 92 não tinha internet, meu querido. Então você tinha que achar um jeito de descobrir o que é que estava acontecendo com aquilo. E eu sempre ia embora meio chateado, achando que o cara estava levando uma comigo. E aí um dia eu fui na engenharia e falei, você tem o manual da beta? Você tem o livro, o que a Sony dá na hora que vem esse equipamento? E o cara me deu um calhamaço de papel e falou, olha, não some com isso, que a gente deve ter uns... deve ter uns 5 na emissora inteira. E lê e depois você traz de volta. Aí li. E aí voltei, aí o cara não conseguiu mais fazer a sacanagemzinha, porque eu falei, não... Mas ele fazia de jogada mesmo, não era falta de conhecimento. Fazia de jogada pra eu não trabalhar, né? Pra não trabalhar, exatamente. Fazer uma... A velha história do render que... Isso, o render que a gente fazia com o Final Cut 7, né? A mesma coisa. O cara taca ali aquele grauzinho de saturação só pra ferrar com o render, né? Agora ferrou, a gente vai ter que render, vai ter que fazer um media manager 3 horas de render. Eu vou aproveitar, vou ali na Real ali, pegar uma pizza. Exatamente. Tomar um café, exatamente. Hi, my name's Andrew Baum, and I'm the Product Marketing Manager for Final Cut Pro, an exciting new video creation tool from Apple Computer. Why don't you come with me and check it out? No finalzinho de 98 eu volto, eu resolvi que eu não queria mais trabalhar de jeito nenhum em televisão, mas eu não queria nem pisar nunca mais em televisão. E eu resolvi recomeçar, acho que todo mundo passa por isso, é hora da renovação, né? Renova os votos na fé da televisão, do entretenimento, e aí você faz, bom, agora eu vou começar de novo, E ainda não tinha o Final Cut. Não tinha o Final Cut, tinha o Avid, ponto, e o Premiere. Esses dois eram os que existiam na edição de vídeo digital naquela época, que dava para você mexer. Mas nenhuma emissora tinha. O Premiere tinha alguma coisa ligada à construção de vinhetas, de chamadas, essa coisa toda. O Premiere ele é de 1991, né? Ele foi lançado bem ali pra trás. Inclusive tem uma curiosidade que o Premiere ele foi desenvolvido pelo desenvolvedor do Final Cut, não é isso? Sim, é o Randy Ubilos, ou Ubilos, não sei a pronúncia exata. Ele escreveu, na verdade, o Premiere em 10 meses. Depois, mais pra frente, foi contratado pela Apple e fez ali o Final Cut, a equipe dele. Mas aí a minha pergunta, ô Taboada, por que o programa foi criado em 91 e ninguém achava? Eu acho que a gente tem que... isso? Não, eu acho que todo mundo acreditava. A questão é que quando você tem uma missão pizzaria, você já tem uma pizzaria famosa ali no bairro de Perdizes ou qualquer outro restaurante, você tem que soltar vídeo toda hora. Naquela época, 100 gigas... Quem é que vai trocar o forno, né? Naquela época 100 gigas era algo inimaginável, né? Até muito pouco tempo atrás, editar vídeo necessitava de um RAID. Né, vários discos empilhados. O RAID é uma coisa até hoje muito difícil de se manter, porque você tem que estar de olho constante para ver se nenhum disco está ruim. Era uma coisa que a engenharia da televisão demorou muito para cair nessa onda mais digital de fato mesmo. Ela ainda vivia a eletrônica mecânica como uma máxima do seu trabalho de todos os dias, fora a parte de radiofrequência, de transmissão mesmo, de sinal, que era outra história. E o Avid ali... O Avid, ele tinha uma coisa que era a caixa pronta. Tanto é que uma das minhas grandes brincadeiras durante muitos anos era que o Avid exigia diploma para você editar. Então, na década de 90, você tinha que fazer um curso e tirar um diploma para editar. E eu ficava espantado como esse tipo de coisa vingou, assim. Por muito tempo, todo mundo falava, não, porque eu sou Senior Plus...
do Avid Film Composer, do Media Composer, então ficava uma coisa muito cheia de engalamada em cima da edição, que na verdade ela nunca foi, né? A sala de um corte de moviola ou mesmo uma sala de edição de vídeo sempre foi uma baderna, porque é uma baderna e você está concentrado na organização da baderna. Era quase que uma tentativa de transformar todas as salas de edição do mundo numa coisa super valorizada. Super tecnológica, uma coisa de nicho, mundo. Né? Um nicho também, de né? Nicho, só os editores ali que conseguiam entender aquilo. Não só conseguiam entender, mas como eles se autopromoviam. Então a Avid teve até um grande sucesso nisso. Ela vem um pouco de uma linha também do que seria o Inferno, o Edit Box, que eram máquinas extremamente caras para a finalização de cinema no que hoje a gente conhece como a intermediação digital dos filmes, mas naquela época era hiper incipiente, porque se a gente pegar a década de 90, ela tem dois processos. A publicidade começa a utilizar o telecine digital para finalizar as propagandas lá por 93, 94. Em compensação, os filmes, você não tinha quase nenhum processo ainda digital dentro do processo todo da feitura do filme. Era feito na moviola e tal. Só lá no meado da década pro final é que passa a ter a edição digital dos filmes. E isso, a gente fala de digital, mas era o digital analógico, que eram as betas digitais, né? A telecinagem ia pra uma fita beta, não saía no HD, né? Só pra localizar a galera mais nova aí. Vamos lá contextualizar. O negativo de filme era revelado, e então se você botasse contra uma luz qualquer de lâmpada de sala, você conseguia ver o fotograma, mas ele era negativo. Ele já estava revelado. O que acontecia é que dentro do telecine digital você escaneava a foto, o negativo, 23,97 frames por segundo. Depois no DaVinci, né? Hoje o DaVinci está na mão de todo mundo, mas o DaVinci na verdade nasceu como controller do telecine. Ele criava o Flex, que era um arquivo tipo uma EDL, não sei se vocês sabem o que é uma EDL. Editing Decision List, né? Que o Avid tinha a possibilidade de leitura. Então o que ele fazia? Ele botava aquilo lá dentro do Avid, o Avid pedia a beta certa do rolo 1, dia 1, rolo 1, você colocava aquilo lá dentro da beta e ele engolia a beta, fazendo um paralelo do timecode para o PES e fotogramas do filme que estava no laboratório, para ele pegar o filme e colar o filme segundo o corte que você tinha feito no Avid. Essa era a grande vantagem da edição, porque você quase resolvia todo o filme na edição no Avid. Então, o que era montado em 2 a 3 ou até mais, 6 meses, anos, dependendo dos diretores. Quando era na moviola, né? Quando era na moviola era anos, coisa assim de 6 meses para frente para ter um filme montado. Você conseguia resolver isso muito em 1 mês. 2 meses no máximo, você tinha um filme montado. Ou seja, era um investimento que valia muito a pena, apesar de ser caríssimo, né? O Avid era $100 mil, né? Ainda era caríssimo, né? Não, muito mais que $100 mil. Chegava a $500 mil, fácil. Caramba! Era muito caro. Era muito caro. Bom, e aí então surgiu a possibilidade de ter uma edição não linear, mas a estrutura ainda era linear, né? O workflow todo, ele é momentos de digital, momentos de praticidade no fluxo da informação, mas ele não era em nada, né? Porque quando você tem que sair com papel de um equipamento desse, né? A saída, o output da saída desse equipamento todo era papel que você levava pro laboratório, entendeu? Então era rudimentar o processo todo. Hi, my name's Andrew Baum and I'm the Product Marketing Manager for Final Cut Pro, an exciting new video creation tool from Apple Computer. Why don't you come with me and check it out? A Apple sempre esteve aí, só que ela sempre foi uma coisa de desejo de fetiche mesmo para designers, para parte de gráficos, né, da década de 80 e 90. Ele nunca foi uma coisa para o vídeo. Essa é a primeira vez que ela fala, não, eu também meto a mão no vídeo aqui. Deve ter sido surpreendente isso, né? Foi surpreendente porque você tinha as máquinas Apple para vídeo que rodavam, obviamente, o próprio Avid. O Avid, ele
era melhor que isto naquela época num Apple do que num PC. Mas a questão de você ter um Apple, porque um modelo antes desses coloridos todos e dessa preocupação do design era uma máquina torre branca com uma maçãzinha multicolorida ali na frente. Não tinha muita diferença. E como é que chegou pra você a informação do lançamento do Final Cut, da existência dele? Porque, se não me engano, existia representante Apple no Brasil nessa época, não tinha? Sempre teve. A questão é que a Apple do Brasil, se não me engano, era uma representação quase que familiar. Essa é a informação que eu tenho, eu posso estar muito enganado, mas era uma representação familiar, não era corporativa. E exatamente nessa virada da Apple para essa venda massificadora desses computadorzinhos da geração Maker, era a virada da ideia da geração Maker, onde você tinha com uma câmera, com um computador. Você fazia jornalismo, você entendeu? Você fazia vídeo de tudo quanto é tipo, e não só o não broadcast, né? Você saía com uma qualidade final muito boa, pronta para ir pro ar, né? Essa que foi a grande desktop diferença. vídeo realmente chegando, né? Chegando para valer. Chegando para valer, assim, porque com uma câmera relativamente, né, a VX3, se não me engano, da Sony, que era uma câmera de vídeo portátil, você conseguia uma captação de imagem excelente para a época. Ela era uma handcam. Você levava para casa e você jogava isso dentro do computador, você editava. 80 gigas era bastante coisa, porque você tem que lembrar que a fita DV digitalizada, 1 hora, dava 13 gigas. Então isso modernizou muito. E a televisão, eu acho que nessa época, ela ganhou por um lado e perdeu por outro. Eu acho que tem sempre a máxima, que eu acho que está voltando agora, que é a programação barata. No começo dos anos 90, a televisão estava muito difícil de se produzir, era muito caro. Isso no mundo inteiro, sempre ficou muito caro produzir televisão dentro de casa. E sempre é melhor botar, 3 horas de pegadinha, de videocassetada, porque a produção era caseira. O material já estava ali. Eu já estava ali pago, não tem que pagar ninguém, aquilo lá tá barato e tudo mais, e eu simplesmente boto no ar 3 horas, o anunciante paga, eu recebo por uma produção mínima de quase uma locução de um apresentador e tamo feito, tá tudo resolvido. Essa foi os anos 90 da nossa televisão. E tem um lapso aí de tempo, tem um hiato aí que é entre a saída das câmeras de VHS da casa das pessoas e o começo do celular na mão de todas as pessoas, faz com que a produção desse tipo de conteúdo caia muito. Mas, em compensação, a produção do que eu diria do vídeo desktop, dessa pessoa que produz uma matéria, uma notícia, ou vai até uma guerra com a sua própria câmera, edita e manda reportes e tudo mais, isso começou a aumentar. Inchou muito essa produção quase caseira, que deu para conhecer o mundo, né? Porque o mundo era desconhecido quase. Então você fazer uma viagem, né, esses programas de turismo, o tal do Lonely Planet, né, que deu tanto sucesso também no começo da década dos 2000, que são programas que o cara entrava dentro de um ônibus e ia gravando, e depois vai editando aquilo lá e sai um programa, né? Então eu acho que deu uma ótima pulverizada, aumentou o discurso, aumentou a quantidade de pluralidade de temas que a televisão não abarcava. A tecnologia levando a linguagem, modificando completamente a linguagem, né? Isso foi demais, né? Porque essa linguagem da câmera na mão e você tá num lugar e conseguir transmitir o que você vive sem fazer o aparato televisivo quando ele chega. Não, liga a luz, abre o quadro de luz, puxa um cabo dali, bota um tripé aqui, já bota um segurança lá para não deixar as pessoas passarem. Já dá um naturalismo, né? Exatamente, dava uma outra narrativa mais relaxada, propicia o jump cut, propicia outros estilos de linguagem menos formais da narrativa linear temporal. Você poderia inventar mais o split de áudio, né? Você podia brincar mais com essa coisa de outros estilos de linguagem
menos formais da narrativa linear temporal. Você poderia inventar mais o split de áudio, né? Você podia brincar mais com essa coisa de vazar um som aqui, outro ali, fazer brincadeiras de plano e contraplano, coisas que eram difíceis se você fosse botar dentro do televisivo tradicional. Você acaba fazendo isso de um jeito mais rápido com esse equipamento mais simples. A gente tem um dado aqui que em 2009, agora dando um jump cut aí pra frente, quando a última versão do Final Cut Studio, né, o Final Cut que estava dentro do pacote ali, o antigo, né, Final 7, que enfim ficou conhecido como o último, né, foi quando ele foi lançado do 6 pro 7. Nessa época, ele tinha 1 milhão, quase 1,5 milhão de usuários. Isso aí representava 50% do mercado na época. Como é que ele chegou nisso? Ele chegou exatamente por causa disso. A Avid ainda tentava dar uma engalamada na história, era terno e gravata, calça bem arrumada na barra, de dente escovado, a tia via se o cabelo estava penteado, aí você podia botar a mão no ar. Então era uma coisa quase que impossível você ter uma infraestrutura para manter aquele tipo de coisa. Eu sempre lembro, gente, nós vivemos num país terceiro mundo, não adianta querer fazer estruturas muito mirabolantes, porque ninguém vai pagar isso. O Avid no exterior, ele faz parte da economia daquele local. Ele não é uma máquina muito fora da realidade. Já aqui no Brasil é uma escolha de risco para o negócio, você entendeu? É um investimento inacreditável, né? Era um investimento inacreditável. Ou você tinha publicidade todo dia lá na tua produtora, ou você ia morrer, né? Sei lá, vai morrer, você entendeu? Como muitas morreram, né? Muita gente investiu em Avid, teve várias empresas que investiram, e é aquele tal negócio. E essa tecnologia tem uma obsolescência dinâmica muito rápida. 2 anos fazem uma diferença tamanha. Então, assim, de 2000 para 2002, você já tem uma realidade de mercado, e 2004, então, uma outra realidade de mercado, onde era impossível você ter uma máquina de 200, 300 mil dólares ali colocada e ela não está rendendo todo dia funcionando. E o Final Cut chegou num preço absolutamente competitivo, né? Ele era $999, né? Com o Cinema Tools chegava a 1.200 mil. Mais a máquina. Mas então, é tudo isso daí. Se você botar ainda a placa de vídeo, mais o RAIDzinho de 200 gigas, tudo isso daí saía na ordem de uns 15, 20 mil reais em 2004. Mas era uma bela economia, né? Mas era uma bela economia, né? Tinha assim, comparado com a Avid, não tinha comparação. E aí, no Brasil, ainda teve um grande desbravador da Rede TV. A Rede TV foi muito importante no mercado nacional, porque ela montou toda a sua estrutura em cima do Final Cut. Só contextualizando aqui, a Rede TV que veio ali no finalzinho de 99, quando ela comprou a extinta Manchete, né? E ela chegou bem nesse ponto, né? Teve que montar tudo do zero e já tinha edição não linear ali, né? Acho que eles aproveitaram, né? Não, a escolha deles já foi pro Final Cut. A escolha deles em fazer mais barato já foi logo de cara. Então, eu acho que assim, de 2000 a 2004, você tem aí uma explosão muito grande do mercado. O Final Cut é, de longe, a comunicação mais fácil que você tem entre os produtores de mídia, né? Então, eu vou montar um programa. O que eu tenho que fazer? Não, monta um Final Cut ali naquele cantinho e a gente monta lá. Então, vários projetos foram feitos em cima do Final Cut. Foi uma democratização, né? Um certo tipo de democratização da mídia também, né? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, tinha uma vontade de se expressar em vídeo que ela tá aí desde que a Super 8 tá na mão do povo, né? É nessa democratização. Você também tem que entender que em locais menores, cidades menores que São Paulo, é muito interessante ter esse tipo de conteúdo, né? O que o prefeito falou, eleição da Miss da cidade. Então, de 2000 a 2004, tem uma pulverização de conteúdos existentes no mundo, né? Não era só no Brasil, era no mundo. Por fim, a gente culmina aí com o YouTube, né? 2006, né? Exatamente, né? O YouTube tem aí a sua criação e vazão para esse conteúdo todo, que a televisão já não tinha nem como dar conta da criação de conteúdo. Então, não só democratiza, como possibilita que haja uma expansão do vídeo.
Então, assim, o Final Cut, as câmeras pequenas, os modelos de tráfego de informação, onde, por exemplo, num pendrive ou num HD externo portátil, você conseguir levar um filme ou levar a imagem de um lugar para o outro, isso deu um boom mesmo. Que casou também com o crescimento da Apple, né? Porque o Steve Jobs voltou ali em 96 e também teve aquele boom, né, dos iMacs. O acesso também deve ter facilitado muito, né? A Apple deixou de ser uma coisa de fetiche, de nicho, para ser de consumo mesmo. Consumo continuou sendo de fetiche porque o design, porque a acessibilidade já era um pouco diferente, mas você tinha uma coisa de consumo muito rápido. Eu acho que isso vem com a história do iPod, né? E os iMacs, né? Que os G3, né? Os iMacs, os coloridinhos. Né? Os coloridinhos, os pequenos iMacs, os coloridinhos. Você levava numa mão, né? Pô, eu tive, cara. Foi minha primeira ilha, cara. Minha primeira ilha foi uma dessa aí. Hi, my name's Andrew Baum, and I'm the Product Marketing Manager for Final Cut Pro, an exciting new video creation tool from Apple Computer. Why don't you come with me and check it out? Mas me diz uma coisa, Taboada, que ano que você entrou na MTV? Eu entrei na MTV em meados de 2004. Eu fui chamado para trabalhar lá como um consultor, para falar um pouco sobre a digitalização dos fluxos de trabalho. E aí eu acabei detectando vários gargalos por conta dessa coisa da fita, do digital, das ilhas paradas, e exatamente pelo sistema que existia de ilhas lá, que era tudo DV, né? Tinha uma questão que era a seguinte: a televisão já sabia que ia para HD, quase todos os workflows de cinema já estavam utilizando a intermediação digital de filme. Então você telecinava já para HD. É o lançamento da HDCam SR, HDCam HD SR, que são formatos de fita que gravavam em alta definição, mas em fita. E aí você já tinha as ilhas de edição com memórias assim já absurdas, já perto do tera, né? 500 GB. E o DV era muito ruim como qualidade de vídeo. Então, por mais que você tinha câmeras excelentes, se você editasse em DV, você ia estar perdendo cor, detalhe da imagem. A compressão era imensa, né? Era imensa, era muito ruim, era 4:1, então você tinha 4 bits de luminância, um para vermelho e um para azul, era uma desgraça. Duas gerações, duas gerações você já perdia toda a cor, virava uma coisa meio pastel, não tinha... Então assim, lá quando eu cheguei tinha dois grandes problemas. O fluxo de ingeste, e a sonoplastia não falava com o vídeo. Então, por mais que você tinha montado todo o teu programa com os áudios separados, o OMF não ia para a sonoplastia. Para quem não sabe, só dando um insert aqui, o OMF é o Open Media Framework, né? Que seria o EDL do áudio, né? Era um jeito de se comunicar com o Pro Tools, né? Para ele poder, tendo acesso às mídias, ele poder construir lá as tracks de áudio para poder fazer sonoplastia e voltar para edição, né? Mas pelo que você tá falando, antigamente não era assim, né? Não, o sonoplasta, se era musical, ele tinha gravado em separado no ADAT, outro formato antiquíssimo de edição de áudio. Então ele recebia a fita e ele só colocava a música nos trechos de música mixada, de volta na beta, que é analógico. Nossa Senhora. Tá certo? Dentro desse cenário de guerra... Isso era só na MTV ou as outras emissoras estavam nesse caminho também? Tava todo mundo patinando ali? Todas elas. A questão toda é que assim, o DV te dava uma portabilidade de vídeo muito grande, mas utilizar DV dentro do processo industrial da televisão fazia com que você tinha várias gerações daquela imagem. E isso deteriorava muito a qualidade da imagem. Então quem trabalhava com DV naquela época tinha uma qualidade de imagem muito ruim. E outros formatos, né? Digital VHS, vixe, tinha cada porcaria naquela época, assim. Eu Bom, falo enfim, mesmo porque... estávamos nesse cenário de guerra. Cenário de guerra. Lá na MTV tinha essa ideia. A primeira ideia era, de fato, melhorar o workflow de trabalho para os editores e produtores, para que não tivesse tempo de ingeste dentro do horário de ilha. Então... o horário de ilha ser preservado, e o segundo, montar novas ilhas com uma qualidade de imagem que fosse capaz de fazer jus aos equipamentos de câmera que existiam dentro dos estúdios. Então, em vez de você reduzir uma câmera de $80 mil à mesma qualidade de uma câmera de $5 mil, era melhor investir numa ilha boa.
E aí a gente começou a trocar as máquinas por Final Cut. E aí foi colocada a máquina com uma placa de vídeo, Blackmagic já. O que aí começou a ficar bonito, né? Aí já era bonito, né? Então você vê, de 2000 para 2007, vamos dizer, 6, você já tem uma mudança de mercado, de mentalidade muito grande. Nossa, enorme, né? É enorme. Aí a gente foi mudando todas as ilhas. A sonoplastia já não mais recebia a fita, recebia o vídeo e o OMF para mixar. O Final Cut, assim, ele consegue melhorar duas coisas que eram muito difíceis. Ele enxergar para discos de rede sem travar. Ele tinha um problema sério quando você apontava para um disco de rede. Você estava lá editando e tudo mais e pum, ele caía. E aí ele começou a ficar mais fixo para isso. Então ele reconhecia discos de rede, porque tinha a ver também com o sistema operacional. A primeira versão do 10, do sistema 10, que está até hoje na Apple, se não me engano, de 2001. O SX10, né? 10.1. O SX10. E isso melhorou muito a máquina, porque antes no sistema 8, no sistema 9 não dava nem pra brincar de pensar nessas coisas. E aí, a Avid parou e falou, beleza, eu aceito isso e dane-se isso? Eles não têm como fazer. Eu chego à conclusão de que a Avid não consegue competir com a Apple por um problema muito específico da qualidade que eles querem imprimir no conjunto do seu produto. Eu sempre faço um comparativo com o mercado financeiro. Se você pegar as ações da Avid em 2005, ela valia quase $25. Se você pegar as ações no final dessa década, em 2010, 2012, ela vale quase $5. Então você percebe que em uma década deixou de existir uma reserva de mercado para aquele produto, passando a ser um produto desejado, ou seja, eu quero ter um Avid. Diferente de uma farinha especial para fazer um pão que você sente no final, Avid ou Final Cut, Premiere, DaVinci, Vegas, é tudo a mesma coisa na hora que o sujeito come o pão do entretenimento. Essa diferença de não aportar nada no produto final confina todos os sistemas a uma questão de praticidade, rapidez, confiabilidade. O Final Cut botou um paradigma aí excelente nesse mercado. Ele colocou o que o Premiere não conseguiu colocar em uma década. Não é porque o Premiere era menos ou mais, era simplesmente ruim de se editar num Premiere. A interface gráfica era ruim, os pontos de procura de disco da imagem eram de 2 a 3 segundos, então você não sabia se quando você apertou a barra de espaço para parar, você parou no frame que você queria. Você tinha que dar 2, 3 players para ver se você parou no lugar certo, voltar. Não tinha precisão. Não tinha nenhuma precisão. Inclusive o vídeo de lançamento do Final Cut, eles mostram um gráfico e colocam o Avid, né, e o Mid 100, que existia na época, isso, como high-end, Premiere lá embaixo, e eles posicionam o Final Cut meio como intermediário. Então a Apple meio que posicionava já como uma coisa superior, né? Era superior mesmo no design. A diferença cabal, assim, que eu acho que no Avid ainda tinha uma ideia de que você estava lidando com duas máquinas, sendo que no Final Cut você não tinha essa ideia de duas máquinas, você estava já com o ambiente esse paradigma antigo da player, você tem que botar um in na player. Quebrou a burocracia, né? Quebrou total a burocracia. Se você quisesse editar a antiga, marcando ponto de entrada de áudio na player, ponto de entrada de vídeo diferenciado, você poderia editar igualzinho você faz numa máquina antiga, mas não fazem mais sentido. O drag and drop, a puxada, né? Você puxar no timeline, nível de áudio, todas essas coisas melhoraram muito a edição. Você falou que teve esse embate com o pessoal da Avid, mas e em relação aos editores? Deve ter existido também um pessoal das antigas que torceu o nariz, que também teve uma briga. Não, até hoje meus amigos do Avid, eles falam que eu sou
Eu sou um desertor. Rebelde, desertor, eu não entendo o que é editar no Avid. E eu acho que assim, eu realmente não vou conseguir entender o que é editar no Avid, porque já montei muita coisa grande no Final Cut e no Avid não vi menor diferença. A diferença é que para um Avid fazer tudo que o Final Cut faz naquela época, você tinha que ir comprando plugin. E comprando máquina no meio do caminho. Então, para o Avid falar com várias ilhas ao mesmo tempo no mesmo projeto, você tinha que ter um interplay, uma máquina que interconectavam eles. Isso você não precisava, porque a gente está falando de sistema operacional. Certo. Então a Avid criou um layer em cima do sistema operacional. Enquanto que o Final Cut sempre falou muito mais que o sistema operacional. Essa é a diferença estrutural do Final Cut. A Avid cria quase que um sistema operacional em cima dela para contornar dois problemas: sistema de arquivos e conectividade. Quando ela resolve fazer isso, ela começa a criar uma cadeia de produtos de plugins, seja ele por licença ou físicos materiais, que criam uma inviabilidade do ponto de vista de uma coisa gigantesca, né? Enquanto você pode ter 20 ilhas Final Cut, você só tem metade ou menos da metade, porque você tem que, de fato, colocar aquilo lá para funcionar. Você tem que diminuir a sua capacidade produtiva para adequar com o seu financeiro, tá certo? Fica tudo muito burocrático, né? Não, super burocrático. Então, assim, o interplay, aí a licença, aí você quer conectar mais uma máquina que você tem que comprar mais uma licença. Naquela época tinha todo um modelo de negócio, que eu não sei como está hoje, porque eu saí um pouco da compra do Avid, faz muito tempo que não negocio essa transação, mas o problema é exatamente esse. Naquela época você tinha um problema da quantidade de licenças que você tinha que colocar dentro da emissora para você fazer rodar uma coisa que o sistema operacional já fazia, que era fazer share de arquivo na rede. Então aí na MTV o que a gente cria? A gente cria mais uma outra ilha que não entra dentro da execução dos programas, mas ela passa a ser uma ilha de ingest. Então essa ilha de ingest consegue, ao mesmo tempo que o sujeito está editando, jogar programas que vão ser editados em outros horários. E isso faz com que a gente acabe com o tempo ocioso da ilha, essa é a primeira coisa. E a gente resolve o problema da qualidade da imagem, porque a gente troca tudo por placa Blackmagic, o que dá uma qualidade em SD impecável para todos os tipos de produtos que a gente tem, né? Para todos os tipos que tinham lá. A mudança radical mesmo era isso. A Avid sempre tentou superar o sistema operacional nas funções que ele precisava. Enquanto que o Final Cut disse, não, eu vou usar o sistema operacional no mais íntimo dele. Hi, my name's Andrew Baum, and I'm the Product Marketing Manager for Final Cut Pro, an exciting new video creation tool from Apple Computer. Why don't you come with me and check it out? Falando agora, chegou o momento então que veio 2011, eu não sei onde você estava, mas lançaram o Final Cut 10, a gente não vai entrar aqui no mérito do Final 10 e tal, mas o fato é que o Final Cut 7, ele foi descontinuado, certo? Teve uma grande ruptura aí, a Apple mudou tudo de ponta cabeça, de cima para baixo, chacoalhou, virou, lavou e lançou algo totalmente diferente com padrão não só de edição do corte, mas de estrutura, né? E isso deve ter sido um grande choque. A gente viu a repercussão que deu na época e muita gente acabou abandonando o Final Cut. Tiveram os que apostaram no Final 10, né? Eu fui um deles, o Marcelo também. Só que era aquela coisa mais caseira, produções menores, voltou aquela história do que a gente tava falando do homemade, né? Meio a ideia do DV e tal, mais virado pro cara do YouTube. Mas a solução de broadcast, ele meio que apertaram um botão do dane-se. A galera ficou meio a ver navios, né? E acabou que continuaram, muita gente continuou no Final 7 mesmo sem atualização, né? Como é que foi isso? Eu acho que a Apple nunca foi interesse da Apple dialogar com as emissoras de televisão. Ela descontinuou porque foi uma mudança de rumo mesmo. Então, se você pegar ali em 2008, 2009, ela tava lá com o stand, né? NAB, aquela coisa gigantesca. Em 2010, se não me engano, nem a Avid nem a Apple foram para a NAB. Foi quase como se fosse explodiu tudo, você entendeu? Nossa Senhora. Foi uma época dura para o mercado, porque para quem...
Assim, vamos lá. Pro médio é o problema. Pro grande não é o problema. Porque pro grande, quem tem acima de 20 ilhas de edição funcionando, e se ele tiver tudo em Final Cut e ele é 7, ele vai continuar com 7 até que haja uma solução para a emissora inteira. Para quem está com uma emissora menor, que tem 20 ilhas, aí já é um problema. Por um lado, você pode trocar por algo mais rápido, mais barato, e que deixa o editor mais capaz de fazer. Por outro lado, você vai enfrentar as questões todas da integração desse novo software, dessa nova ferramenta no seu ambiente de trabalho. E para quem faz o vídeo, vamos dizer, mais homemaker, eu acho que tanto eu sou também usuário do 10, eu não vi muita diferença. Mesmo, de verdade. Claro, você tem que parar, pensar, desconstruir, falar... Aprender novamente. Aprender novamente. Poxa, eu gostava dessa função, como é que eu faço ela agora? Mas eu acho que todo mundo que tem... não só o autodidatismo um pouco enraizado na sua cabeça, ou até mesmo a ideia de que você vai precisar sempre desconstruir velhos conceitos, ainda mais nos tempos de hoje, você vai ter que reaprender. Não existe comodismo na ferramenta, a não ser aquele que me dá a segurança de fazer quase de olhos fechados. Mas aí, como é uma arte de muita sensibilidade e de muita atenção, você vai precisar de novo olhar para aquilo e ver como que é que você faz e como que eu posso fazer nessa nova ferramenta. Eu não vejo a mudança como algo ruim. Eu vejo exatamente o estagnado, é assim pronto, como uma forma mais retrógrada de ver a edição. E a Adobe meio que pegou esse bonde aí, né? Eles se aproveitaram muito dessa quebra que aconteceu, né? Eles aproveitaram, mas eles demoraram para pegar o ritmo, né? Eles demoraram quase 2 anos para dar uma renovada no software, de forma a dar ele uma velocidade algumas melhorias muito boas no próprio de organização de clipe, de metadado, que hoje tem no Premiere, melhorou muito isso. E é engraçado, né, Taboada, porque o que você estava falando dessa coisa da mudança, né? Foi interessante ouvir isso de você, que você tá usando o 10 e que você não viu grandes diferenças. O que eu sinto é que rola uma preguiça mesmo. As pessoas não estudaram, não se predispuseram a entender, ou pelo menos para poder falar mal, ou para falar realmente não gosto disso, não me serve. A minha opinião é que sempre, quando você está montando o conteúdo. Não importa a ferramenta que você está usando. Quando você vai montar uma narrativa. Você vai montar um discurso. Você vai montar um tempo daquela obra. E quando você está construindo todas essas coisas, não é a ferramenta que vai te dar isso. E se eu estou tentando fazer muito mais rápido, é porque talvez eu preciso aprender num outro tempo que não é aquele do trabalho. Então é um misto assim de, olha, trocaram as teclas pretas por brancas do piano, mas aprender a tocar piano eu vou ter um tempo ou outro que não aquele do concerto, né? Deixa as teclas pretas e brancas aqui. Que eu acho que, por exemplo, o 10, na sua primeira versão, já tinha o teclado diferenciado, né? Já tinha o teclado do antigo 7 incorporado, se não me engano, da própria versão do 10 quando lançou. A outra coisa é que assim, ninguém faz uma mudança de uma hora para outra, nem uma emissora grande, nem a média, nem a pequena. Vai ter um tempo aí de observação, bota uma máquina, bota uma ilha, bota as pessoas para montarem. Então assim, há um tempo, há uma curva de aprendizado que lutar contra ela é perda de tempo. E o pessoal se desesperou, o Final Cut não parou de funcionar da noite pro dia, né? O Final 7. Claro, então também o pessoal se desesperou sem motivo, né? A gente tá falando hoje, quase... 6 anos depois. 6 anos depois, que aí agora sim que o Final 7 vai ser descontinuado, se você atualizar o sistema operacional. É tanto tempo que me poupe, né? Agora, aquele que não aprendeu nesse tempo todo pode partir para outra coisa, porque realmente você perdeu o bonde. Perdeu o bonde. Né? Hi, my name's Andrew Baum, and I'm the Product Marketing Manager for Final Cut Pro, an exciting new video creation tool from Apple Computer. Why don't you come with me and check it out?
Rafa, depois desses anos todos, eu sempre sou muito reticente, assim, de entender que a mudança pragmática, da ideia do novo, da ideia do fazer diferente, da ideia da inovação, né? Porque a gente pode resumir em 3 pilares, né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação. A pesquisa e desenvolvimento é essa que onde a gente fala, temos que fazer vídeo de uma forma mais rápida e mais eficiente. Essa aconteceu na década de 90, começo de 2000. A inovação é, de fato, você lidar com esse ferramental, seja ele qual for, numa velocidade que se espera de entrega. Não existe muito esse tempo de elucubração para mudança. Muda, bota lá. Não há nenhum problema em mudar. O que a gente não pode é parar a produção. O que a gente não pode é deixar a coisa velha. A vantagem do digital é exatamente a diferença com a mecânica. A mecânica, uma indústria que funciona com máquinas mecânicas, quando ela inventa uma máquina nova, para ela se modernizar, você tem que trocar a fábrica inteira. No digital tem a vantagem de quando ela se moderniza, você não precisa trocar o hardware da coisa, você não precisa trocar a peça da coisa, você pode trocar só a parte lógica dela. Agora, se você não troca a parte lógica da coisa, você vai deixar 2 coisas de fora: o hardware, a lógica e o teu funcionário defasado do mercado. E, consequentemente, você está defasado do mercado. Isso, para mim, é raciocínio lógico, cartesiano, muito fácil de se entender. Muito bom. Né? É isso, você está deixando a tua produção para trás, você está deixando a sua compreensão do novo e do entendimento de como o fluxo da informação evolui, porque você está trabalhando com um software de desenvolvimento de pelo menos 15 anos atrás. Então, por exemplo, a integração que tem já plugins aqui vivos, né, esses dinâmicos, dentro da edição do Final Cut é fantástico, né? Você está editando uma matéria, tem um índice... Você tem o preview... Isso, você tem uma coisa que vai ser atualizada em GC por alguém que está em outro lugar. Você vai lá, bota o plugin que faz com que o cara atualize uma tabela e o teu GC já está atualizado na hora que você mandar renderizar. Então, assim, a gente está caminhando para quase o editing live, que é quase um hiper switcher da realização. Isso em televisão, né? A gente está quase caminhando para um editing live. O programa de edição trabalha na velocidade do seu pensamento, né? O que isso nunca aconteceu, né? E no pensamento da exibição também. Hoje a gente deve estar aí perto de quase 10 minutos entre receber o material e ele estar no ar, com algum tratamento. Botar ao vivo no ar sem nenhum tratamento, você pega do satélite e joga lá, ou pega do arquivo na hora que ele chega no servidor e você coloca no ar. Agora, aquele material que tem uma pré-produção ou uma edição minimamente, uma locução ou algum GC em cima dele, você tem aí 10, meia hora para botar no ar. Quando na verdade o bom seria que ele estivesse sendo pós-produzido quase que enquanto você está colocando ele no ar. Então a gente está caminhando para uma edição quase que fluida de pensamentos, de entendimento você com a máquina para montar a tua narrativa. Isso no hard news. E eu acho que na pós-produção de qualidade, de finalização fina, aí sou eu, Thiago, né? Eu adorava o timecode e eu sinto um pouco falta do timecode como grandeza de temporalidade dos troços de imagens jogados no timeline. Essa é a única ressalva que eu faço para todos esses sistemas. O timecode, ele saiu de cena por completo nesses últimos 10 anos. E porque antes era completamente travado, né? A imagem com o seu timecode... Isso, ali na fita, né? Especialmente na fita, porque tinha referência. Tinha uma referência da exploração daquele código de tempo naquele lugar, tinha aquele frame, mas na edição por completo, a ideia de você poder saber aonde que tá e de que pertence pelo timecode era uma coisa mais bacana. Por exemplo, essa coisa da sincronia por amostragem que o áudio já faz, né? Dele reconhecer a trilha do áudio e já sincronizar sem precisar de claquete, sem precisar de nenhum outro aparato, é uma inteligência do computador longe da compreensão do ser humano. A gente jamais, pela onda ou pela frequência, conseguiria assimilar 3, 4 canais de áudio.
em sincronia. A gente precisava ter um momento da claquete para fazer isso. Então, quando você te retira o timecode como referência, para mim ainda é um pouco extremo. Mas sou eu que já tenho 30 anos de edição aí nas costas. E aí é a única hora que eu sinto um pouco mais de falta. De resto, adoro essa coisa do montar layers e botar tudo dentro de um layer só e com 2 cliques você voltar a edição inteira que você tem, compound, que eu acho que isso é maravilhoso, assim, era tudo que eu queria. Sim. Né? Você dá 2 cliques, você volta as 10 layers que você tinha empilhado. É um mist sequence muito evoluído, né? Muito evoluído, isso daí é uma coisa que é muito boa. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Então, assim, a parte de GC, a parte de gráficos, tudo isso daí é uma... Eu vou voltando só para vocês terem uma ideia. Uma tarja dessa de GC que você aperta um botão e ela tá pronta no Final Cut, você coloca. Há 30 anos atrás ela demorava mais ou menos uns 2 meses para ela ser concebida e mais ou menos uma semana para ela ser rendida em fita. Uau. Tá certo? Nossa, o After Effects rendia frame a frame em fita. Ele controlava uma beta e ele ia descarregando frame a frame. Demorava uma semana para render uma vinheta dessa. Então, assim, inimaginável. São sistemas inimagináveis. Então, assim, eu acho que dá pra gente continuar evoluindo, tem coisas ainda a melhorar, principalmente na questão dos metadados. Eu sinto a falta, agora que tá bom os metadados no Final Cut, eu sinto a falta do Final Cut Server, pra vocês terem uma ideia. Porque se tivesse o Final Cut Server orbitando ali ele ia poder usar melhor o metadado. Exato. Se eu tivesse um Final Cut Server fora do Final Cut, ali na máquina, pra utilizar e pra organizar a mídia, hoje ele estaria excelente. Ele ia ler as libraries e com as libraries ali ele já tinha a baixa resolução, ele já tem os metadados e ele já montava todo... Hoje o que está faltando para a Apple era lançar uma versão do Final Cut Server com esses metadados que tem hoje. Isso seria excelente. Parece que tem um código que descobriram dentro dele, não sei se do macOS, que aparentemente eles estão para lançar alguma coisa de colaboração, mas não sei se isso, a reboque, vai ver alguma coisa nesse sentido de metadados e server. Mas parece que eles estão trabalhando em alguma coisa assim, de vários editores trabalharem no mesmo projeto. Isso já tem, né? Você pode trabalhar na mesma library. O problema é que você faz como se fosse push-pull. Então, tem que ficar isso, cada um num momento. Não é uma coisa oficial, né? Meio uma gambiarra. Isso, é uma gambiarra. Então você vai ler a mesma library que está no servidor, e você vai usar as mesmas mídias, mas o timeline vai ter que ser outro. Então dá para você editar programa de televisão por bloco. Dá para você editar filme porque você vai fazer diálogo, e você vai fazer cena de ação, e você vai fazer cena de romance, e você vai fazer tudo separado. No clássico, né? No moderno, você pode dar 3/4 do filme para alguém montar e você pega aquilo. Então, teoricamente, já dá para montar. O duro é usar a mesma timeline. A mesma timeline é um pouco mais complicado mesmo. Hi, my name's Andrew Baum, and I'm the Product Marketing Manager for Final Cut Pro, an exciting new video creation tool from Apple Computer. Why don't you come with me and check it out? Taboada, muito obrigado pela sua participação. Agradeço aí sua disponibilidade. Foi demais aí a conversa. Foi uma aula sensacional. Muito, muito, muito bom mesmo. Obrigado, disponham. Tô aqui sempre que vocês precisarem. É um prazer falar sobre isso. Afinal, quando a gente ficar velho, eu acho que o legal é ficar falando, né? O que a gente ia viver e ainda tem pra viver. Contando história, né? E esse então foi o nosso segundo episódio do Sala de Edição. Lembrando que o nosso programa é quinzenal e é lançado às segundas-feiras. E se você curtiu o programa, não deixe de entrar em contato com a gente. Manda suas perguntas, manda seu recado. Nós vamos ter o imenso prazer de responder no ar. O nosso e-mail é contato@saladeedição.com.br. Nós também estamos no Twitter,
@sala de edição. Temos a nossa página no Facebook e a nossa conta no Instagram. Os dois é só procurar lá como Sala de Edição. E além disso, se você quiser nos enviar uma mensagem de áudio, manda lá no nosso WhatsApp. O telefone é 11 98867 6186. E se você acha que tem um amigo ou um colega editor que vai curtir esse podcast, não deixe de compartilhar a Sala de Edição. Assim você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre pós-produção audiovisual. Valeu, galera. Até a próxima.